O Maurício fez um relato aqui sobre os temas da crise brasileira. E o Jorge abriu aqui dizendo o seguinte, que a nossa história é a história da luta de classe. O problema é que vocês, e a grande maioria do povo brasileiro, não se sente como classe trabalhadora. E não quer ser trabalhador. Quer ser classe média, quer ser rico, qualquer coisa, menos ser confundido com os trabalhadores. A grande maioria deveriam ter orgulho de ser trabalhadores, porque toda a riqueza que existe no Brasil não é criado pelos empresários, é criado pelo braço dos trabalhadores, tudo. Esse microfone, esse celular, esse computador, a roupa de vocês, o tênis, o carro, o ônibus, isso é feito com o suor dos trabalhadores. Não são os capitalistas, não são os empreendedores, não são os empresários que fazem. E eles não fazem pelo simples fato de que eles não trabalham. E no meio dessa crise toda, a burguesia diz para vocês terem nojo da política. E vocês, a maioria, tem nojo da política. E se afastam da política. E na medida que vocês se afastam da política, a política fica na mão deles. E eles educam vocês na arte de ter nojo da política, de achar que todos os políticos são iguais, que todos os partidos são iguais, e de que não adianta fazer nada. E eu vim aqui para falar de uma coisa muito concreta, que é sobre a Revolução. E mais concreto, sobre a Revolução Brasileira. Por que eu quero falar sobre isso? Porque se vocês pensarem, nos últimos 30 anos se tentou de tudo no Brasil. Se elegeu o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, 8 anos. Ele que começou com esse sistema aqui. Esse sistema aqui não existia. Em 1994, a dívida era pequenininha, diminuta. 64 bilhões de reais, nem existia. Depois o povo, cansado do Fernando Henrique, elegeu o Lula, supondo uma mudança. Passaram-se 8 anos, isso aqui tudo cresceu. O Lula foi o primeiro a fazer uma reforma da Previdência contra nós. Distribuiu um pouquinho, umas migalhas de nada, umas migalhazinhas para nós. E depois se tentou a Dilma, primeira mulher. E veio a Dilma também. E depois se tiraram todos eles por corrupto. E agora se tentou o Temer, que é outro corrupto, e tenta de novo. E agora já está aparecendo um pequeno canalha como Dória, o prefeito de São Paulo. Por que um pequeno canalha? Porque ele aparece como se ele fosse moderninho, gostosinho, chiquinho, tem covinha, e é bem queridinho, e ainda se apresenta como um sujeito que não tem passado, e se apresenta mais como um sujeito que não é político. E como educaram vocês a odiar os políticos, esse cara deve ser bom. Sabe quem foi o último que se apresentou assim no Brasil como um não político? Foi o Fernando Collor de Mello. Então, quando um sujeito diz para vocês que não é um político, comece a detestá-lo. Porque a primeira coisa que o sujeito tem que dizer é: eu vim aqui para falar sobre política. E eu não vim aqui falar sobre qualquer política. Eu quero falar sobre a Revolução Brasileira. Ou a gente faz a Revolução Brasileira, ou nós vamos ficar nesse vale de lágrimas mais 200 anos lambendo as feridas. E eu sei que a maioria não acredita em porra nenhuma. E não acredita também em revolução. Mas se vocês querem continuar nessa vida miserável que nós nos encontramos, num país imensamente rico, com um povo imensamente pobre, continuem acreditando que a revolução não é possível. E continuem fazendo como um bando de ovelhas, que é como o sistema político trata nós. A cada 4 anos, eles chamam vocês para votar. E vocês contentes e vão com todas as esperanças de que vão mudar o sistema votando. Sabe qual foi o país no mundo que mudou através do voto? Nenhum. Não há antecedentes. Como é que a França mudou, meu caro sociólogo? Mudou a partir da Revolução Francesa, de 1789. E como é que a China mudou? A China, em 1949, era um país feudal. Isso aqui é tudo produzido na China. Tudo. Em 1949 não existia. Como é que a China mudou? Porque fez a Revolução Chinesa. E os dados de saúde, de educação em Cuba e são gigantescos. Como é que Cuba mudou uma ilhazinha do Caribe, que era uma colônia dos Estados Unidos, um bordel para os Estados Unidos?
em que a elite de Miami saía para ir lá se divertir, na prostituição, no jogo, etc. Aquela ilha minúscula do Caribe se levanta e resolve uma grande parte dos problemas do racismo, da desigualdade, da saúde e educação. Os índices de saúde e educação de Cuba, Inglaterra, França e Estados Unidos não podem nem se comparar. O que podemos comparar? Só os países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, todos esses países do norte da Europa, lá em cima, esses países podem comparar com os níveis de Cuba. Cuba, uma ilha do Caribe, sem recursos, bloqueada pelos Estados Unidos. Lá em Cuba, sabe quantos alunos por sala de aula? 14. Não há analfabetismo. Sabe quantos anos de escolaridade um cubano tem mínimo? 16. Exportam 10% dos seus produtos de pauta do comércio. Uma ilhazinha, imagine o Brasil. Uma ilhazinha gloriosa, porque não se cria um Che e um Fidel num PSDB. Percebe como é que é? Observe as histórias das revoluções. Da França, da Inglaterra, e observe a revolução dos Estados Unidos. Eles fizeram uma revolução que eles chamam de Revolução Americana. Como é que acabou com a escravidão nos Estados Unidos? Foi uma guerra. Vendo Lincoln, filminho hollywoodiano, foi uma guerra. O pessoal aqui acha que associa a revolução com violência. Quantas mortes por violência no ano passado no Brasil? 60 mil. 60 mil, vou repetir. O ano passado, essa cordialidade, aqui não pode fazer nada, não toca, mataram 60 mil. Grande maioria entre 14 e 25 anos. A grande maioria negra e pobre, povo trabalhador do Brasil. E os que não morreram estão no sistema carcerário. 620 mil presos, a grande maioria pobres e negros. 40% deles sem processo. Sem processo! E vocês acham que o Brasil é simpatiquinho? Não é um país da violência? É uma violência disseminada. Mas aí quando eu falo de revolução, não. Professor, aí não dá. Não vamos fazer, vamos ficar assim. Quer ficar assim? Quer ficar assim como está? Votando como ovelha agora há 4 anos? Te chamamos para votar, vem aqui, meu bem. Vota aqui. Tem candidatinho amarelo, tem candidatinho azul, tem candidatinho que fala inglês, tem candidatinho que fala inglês, tem candidatinho para tudo. E vamos distribuindo vocês aí, de eleição para eleição. E um dia coloca o Bornhausen, no outro dia coloca o Colombo, no outro coloca o sei lá quem, e a vida vai passando. E eles vivendo maravilhosamente bem. E nós acumulando perdas. Por isso tem